Se não tiver um pastor à frente verá desordem. Primeira parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Comentário de Mari Persona. Bom, essa passagem de 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12, ela pode esclarecer uma dúvida que muitos têm quando nós falamos que não congregamos em uma denominação com aquela estrutura toda de um presidente, ou um papa, ou um bispo, um cardeal, ou um pastor acima de tudo, um clero, basicamente um clero, um corpo de clérigos e um corpo de leigos. A pessoa fala assim, então deve ser uma bagunça, né? Então ninguém pastoreia ninguém vê o que está acontecendo, ninguém pode então julgar algum mal, algum pecado, algum saindo fora da doutrina ou coisa assim. Então a primeira impressão que dá é essa, porque a pessoa pensa, bom, se não tem um sistema, é uma desordem. Isso vai acabar em desordem. Bom, na realidade, as coisas de Deus têm ordem. E este é um exemplo de ordem que ele vai dar agora no versículo 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Então existem irmãos numa assembleia local, existem irmãos que trabalham entre os irmãos. Eles, em outras passagens, você vai vê-los sendo chamados de bispos, ou anciãos, ou presbíteros. O que nós sabemos é que no tempo apostólico, os apóstolos tinham o poder e a autoridade de estabelecer bispos, de eleger bispos ou anciãos ou presbíteros. E também delegavam essa tarefa, como eles delegaram a Tito, quando ele fala na carta a Tito, te deixei em Creta para que estabelecesses bispos de cidade em cidade. Então, ele estava ali como delegado de Paulo para essa tarefa de estabelecer bispos, ou anciãos, ou presbíteros, que é a mesma coisa, são sinônimos. Em Hebreus ainda tem uma palavra a mais que é colocada, que é guia. Obedecei aos vossos guias. Em uma outra versão fala obedecer aos vossos pastores. Mas é nesse sentido aí de bispos, anciãos ou presbíteros que são esses guias. E tinha também Timóteo, que são dadas as qualidades morais. Paulo escreve para Timóteo para dar as qualidades morais de alguém que almeja estar nessa posição de ancião, ou presbítero, ou bispo. Para fazer o quê? Para trabalhar. Não é alguém que deseja uma cadeira mais alta, ou um colarinho eclesiástico. Aquele colarinho eclesiástico é aquele que os padres usam, né? Mas algumas religiões protestantes também usam. É um branquinho aqui que aparece aqui na frente do pescoço. Não é isso não tem na Bíblia, nada disso tem na Bíblia. Mas existem sim irmãos, como aqui, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Trabalham como? Que trabalho eles fazem? De supervisores. Supervisores. Aqui no meu condomínio tem o porteiro, que é um supervisor das coisas que acontecem na portaria do prédio. Depois tem um síndico, que é um supervisor do condomínio. Então, tudo que acontece de errado, a gente reclama para o síndico. Porque senão ia reclamar um para o outro, bater na porta do vizinho, brigar com o vizinho. Não, tem um síndico para supervisionar tudo e decidir, então, as coisas que estão sendo feitas, que deverão ser feitas, para que não vire tudo uma desordem. Muito bem, quando Paulo se despede dos anciãos de Éfeso, e eram anciãos de Éfeso, da cidade de Éfeso, ou seja, eram esses presbíteros ou bispos ou anciãos de Éfeso, ele fala que depois da partida dele, haveria homens que invadiriam, né, o rebanho, tentando atrair homens, sairiam de vós mesmos homens, distorcendo a palavra, para atrair homens após si. Então haveria pessoas que iam buscar a posição de liderança para ter discípulos, para ter seguidores. Isso ia acontecer, não era o que acontecia com esses bispos, anciãos ou presbíteros designados pelos apóstolos. Mas aí Paulo não entrega eles a uma autoridade superior, a um papa ou coisa assim. Ele os entrega a Deus e a sua palavra, que tem poder de edificar. É isso que ele entrega.
Então hoje, os apóstolos morreram. Nós não temos ninguém com essa autoridade de bispo ou presbítero. Mas se você vai lá em Atos, capítulo 20, tem uma palavrinha muito importante que Paulo fala ali na sua despedida, que é a seguinte. Ele diz, no versículo 28, Atos 20, 28, eles os admoesta da seguinte maneira: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, ou seja, que ele resgatou com o sangue que era seu. Porque, claro, Deus não tem sangue, né? Esse versículo muitas vezes dá confusão, dá um nó na cabeça das pessoas. Como é que Deus podia resgatar a igreja com o seu próprio sangue? Não, a redação mais correta aqui, a igreja de Deus, que ele resgatou com o sangue que ele é próprio, que ele é de sua propriedade, que é o sangue de Cristo, o Filho de Deus. Ok? Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então não era só com a autoridade apostólica que eram constituídos os bispos, ou anciãos, ou presbíteros. O Espírito Santo estava por detrás disso. Muito bem, saem os apóstolos de cena. Nós ficamos com quem? Com o Espírito Santo. Então, se não existe hoje um apóstolo para designar, falar assim, o João, o Antônio e o Sebastião serão agora os presbíteros aqui dessa assembleia. Sempre no plural, nunca no singular. Ok? Não é assim, o João vai ser o pastor aqui dessa assembleia. Não, isso não existe na Bíblia. É sempre presbíteros, anciãos ou bispos, mas no plural. Então, se antes tinha a autoridade apostólica para apontar e falar você, agora não tem mais. Mas tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo continua levantando esses. Como ele levanta esses? Faz sair do chão? Não. Simplesmente coloca no coração dessas pessoas o desejo de trabalhar. Porque é um trabalho. Não é um trabalho remunerado. É um trabalho. É um trabalho de cuidar das ovelhas. É como se Cristo fosse o pastor daquela assembleia, porque Cristo é o pastor da igreja, né, como um todo. Mas só dando um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Cristo o pastor e os subpastores para apacentar as ovelhas dele num local, numa assembleia local, são esses anciãos. Porém, que não são nomeados. Ninguém vai pôr a mão na cabeça deles e falar assim, a partir de hoje você será... Não. Ele recebe do Espírito Santo esse encargo, ele recebe essa responsabilidade, muito mais responsabilidade do que privilégio, né? De zelar pelo rebanho, de ser zelador, de ser o síndico do rebanho de Deus naquela localidade. E ele vai ser, então, junto com os outros, porque são sempre mais de um, é sempre plural, presbíteros, anciãos ou bispos, sempre plural, sempre plural, sempre plural. Você vai perguntar assim, e o pastor? Não existe. Na configuração da assembleia local, não existe a figura do pastor, um homem à frente do rebanho. Isso não existe. Existem esses supervisores do rebanho, ok? Esses anciãos, ou presbíteros ou bispos. Esses, então, não são nomeados. Ninguém aponta o dedo para eles, dá uma carteirinha para eles, nada disso. Mas são reconhecidos. Porque os irmãos vão olhar e falar assim, uau, aquele irmão lá, olha, puxa, o cuidado que ele tem com a Assembleia. Então, uma vez reconhecidos, o que fala aqui na nossa passagem de 1 Tessalonicenses 5. E rogamos os irmãos que reconheçais. Veja, ele não está falando assim, que vocês elejam. Muitas igrejas protestantes funcionam assim, eles precisam de um pastor, de um líder na frente. Esse homem fica responsável por tudo, o que é um erro gravíssimo. Não existe isso na Bíblia. Existem dons, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, lá em Efésios capítulo 4. Mas esses dons, eles são dons universais. Um pastor, ele é pastor até debaixo d'água, ele é pastor
em São Paulo, ele é pastor no Rio de Janeiro, ele é pastor em Carapicuíba, ele é pastor em qualquer lugar que ele vai, ele é pastor. Porque ele é o dom. Ele é o dom incorporado. Porque Cristo deu dons aos homens. Daí ele fala, a uns homens deu para apóstolos, para evangelistas, pastores e doutores. Então é o dom incorporado. A pessoa é o dom. Entendeu? É uma coisa assim. A pessoa é o dom. Então ele é pastor em qualquer lugar que ele for. Não é local. O evangelista, ele é evangelista em todo lugar que ele for. E não poderia ser diferente, porque o evangelista sai pelo mundo para buscar os perdidos. O pastor sai pelo mundo para juntar as ovelhas, para apacentar as ovelhas. E o mestre ou o doutor, ele ensina, ele traz o alimento mais sólido para as ovelhas. Então todos esses têm uma função universal. Mas na assembleia local existem os bispos, anciãos ou presbíteros que têm a função de apacentar as ovelhas ali. Então o que ele está dizendo aqui é isso. Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Então essa é a responsabilidade da assembleia, dos irmãos, de reconhecer esses, de saber que existem pessoas zelando pela ordem na assembleia. Não são um só, também não se sentam em cadeiras de espaldar alto. Acho que tem umas igrejas aí que põem umas cadeironas grandes, né? Um estofado vermelho, alguma coisa assim. Parece que tem um rei lá que é o pastor e os seus príncipes em volta. Isso é absurdo, não tem nada disso na Bíblia. Reconheçais os trabalhos de vós e que presidem sobre vós. Olha que interessante a palavra que ele diz aqui. Presidem sobre vós, porque as coisas de Deus têm ordem. O país tem um presidente que preside. A escola tem um diretor que dirige a escola. No lar, nós temos o pai, temos a mãe que presidem o lar. Todas as coisas de Deus têm autoridade. Existe autoridade, existe presidência nas coisas de Deus. E não poderia ser diferente na Assembleia. O que não existe na Assembleia é um homem à frente da Assembleia. Me mostre na Bíblia isso. Me mostre se não tem isso. Não tem. Não tem. Quando você abre aquela passagem em 1 Coríntios 14, o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, um tem não sei o quê, outro tem não sei o quê, outro não sei o quê. Falem 2 ou 3, os outros julguem. Todos podeis profetizar. Percebeu que é uma pluralidade de ações que acontecem na Assembleia? Não tem um lá que fala assim, lá não diz assim, quando vos reunis, o pastor dá o hino, o pastor ora, o pastor prega, o pastor pede dinheiro, o pastor não sei o quê. Não tem isso. Não está escrito isso em 1 Coríntios 14. Ali está a ordem de como deve ser uma reunião de cristãos. Percebe? Então, a nossa responsabilidade é reconhecer os que trabalham entre nós, na Assembleia Local, que presidem sobre nós na Assembleia Local, ou seja, saber que nós temos alguém, nós temos um porteiro e temos também eu falei o nome, o síndico. Temos um síndico na Assembleia Local, presidindo. Presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. O que é isso? Que chama a atenção de vocês, que puxa a orelha de vocês quando as coisas não estão certas. Ah, mas isso é o pastor que faz. Não, eu falei já, não tem só um homem à frente de uma congregação. Isso não é bíblico. Isso o protestantismo copiou do catolicismo. Os irmãos, os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós do Senhor, os que vos admoestam. Porque senão aqui estava escrito assim, irmãos, que reconheçais o que trabalha entre vós e que preside sobre vós e o que vos admoesta. Teria singular, mas não é, é plural. Percebe? Isso é difícil, eu tenho que repetir várias vezes, porque as pessoas ficam tão viciadas no ensinamento errôneo da cristandade que acabam, entra por aqui e sai por aqui, porque acha, não, tem uma coisa, não é assim que funciona. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.